Ok, pessoal, manda aí no chat se vocês estão vendo a apresentação. Comecei a gravação aqui do conteúdo da unidade 2. Vocês estão vendo a apresentação? Sim. Quem mais está aí? Alessandra? Dá um ok quem está aí. Muito bem. Então vamos lá. Pessoal, indo para a unidade 2, tá? Só para fazer um parênteses, essa atividade que vocês fizeram, é bem importante vocês terem feito agora, que aí a gente vai fazer uma dinâmica na próxima aula, tá? Em duplas. Eu combino com vocês depois lá no grupo do WhatsApp. Se tem alguém que já tem já se conhece alguma pessoa, com algum colega da turma, vai no WhatsApp lá, já combina, ó, quero fazer contigo. Minha apresentação caiu, voltou. Vocês estão me ouvindo? Internet deu uma travada. Agora sim, tá. Então eu vou retomar rapidinho o que eu estava falando, caso vocês não tenham ouvido. A atividade que vocês fizeram agora, as duas questões, página 23 e página 58, questão 1 da 23 e 2 da 58, vocês vão fazer um trabalho em dupla, tá? Um trabalho não, vocês vão fazer uma discussão em duplas, tá? Para a semana que vem. Então, não se preocupem com isso, com pressa, mas se vocês tiverem relação, já conheçam algum colega da turma e quer fazer em dupla, já manda o WhatsApp e combina, tá? Aí, durante a semana, depois eu mando para vocês, ó, vamos fazer aquela apresentação em dupla, aquela discussão em dupla. Tem alguém que já definiu sua dupla? Ó, eu e eu já definimos, ok. Aí eu marco. Se não tiver dupla, daí eu vou juntando com algum colega aleatório e depois vocês combinam. Se eventualmente está em dois e acaba que um dos dois não faz, né? Quem fez apresenta sozinho e toca a ficha, tá? Então seria bem legal se todos pudessem ter uma dupla aí para a gente conseguir fazer a discussão bem direitinho. Ok? Então vamos lá. Pessoal, unidade 2, tá? Dando sequência aqui no nosso material, ok? Unidade 2, você na educação à distância. Então agora, depois de um contexto sobre faculdades, sobre estruturas, né, das universidades no Brasil, a gente entra de fato no módulo que fala um pouquinho mais do ensino à distância, certo? Então, vamos lá. Unidade 2, você na educação à distância. O que é educação à distância? Ok? Esse é o primeiro tópico lá. Então, na primeira unidade, nós tivemos 5 tópicos. Agora, nós teremos 3 tópicos, certo? O que é educação à distância, aspectos culturais e conceituais, o prestígio de EAD no Brasil e no mundo, parte importante da legislação. Aqui, talvez seja um pouquinho chato decorar a legislação, enfim, mas a gente tem que ter consciência, né, do tempo que isso aconteceu, tá? Como aconteceu, e é bem importante a gente entender quais são as leis que foram colocadas para que hoje a gente possa estar tendo essa educação à distância. Apesar do curso de vocês, né, ele não ser totalmente à distância, ele ser o semipresencial, né, se não tivéssemos a pandemia, a gente estaria se encontrando uma vez por semana, ter esse entendimento, porque de fato é o que está acontecendo agora também para nós, e a Uniaselv tem os cursos Flex, que são 100% EAD, que aí também não precisa estar no polo, né? Então, tem algumas diferenças, mas todos acabam que ficam semelhantes no momento. Panorama no ensino, panorama do ensino superior no EAD, né? E a terceira, perfil do estudante EAD, dicas de estudo e teorias dos estilos de aprendizagem, tá? Então, dando sequência aqui, o que é a educação à distância, né, traz alguns conceitos, é o processo de ensino-aprendizagem mediado por tecnologias, onde professores e alunos estão separados espacial ou temporalmente, né, um conceito bem amplo. Segundo Maia, há um consenso mínimo em torno da ideia que a AD atividades de
O que é educação à distância? E tem esse quadrinho bem legal. Pessoal, eu anotei aqui, ó, página 67. Abra um livro na página 67 que vocês vão poder ver essa imagem até maior do que ela está aqui na tela. Eu não sei quanto fica grande para vocês, para mim não fica tão grande, tá? Então, página 67. Lá na página 67, então a gente consegue ver como funcionou, né, as gerações da educação à distância de uma forma cronológica, tá? E aí como que isso se conceitua, né? Quais são os conceitos disso e o que vai servir para nós, tá? Então vamos lá. Primeiro, lá em cima, designação. Aí tem a descrição, né? Tem as 5 gerações. Primeira geração, segunda geração, terceira geração, quarta e quinta. Primeira geração, ensino por correspondência, bem antigo. Se a gente for aqui embaixo ver, 1850 a 1960, né? Com nenhuma tecnologia e através de cartas, certo? Representação de mídias monomídia, material impresso, né? E forma de comunicação quase inexistente, né? Frequência e relevância. Então, eram coisas muito demoradas, o conhecimento era muito demorado, a dificuldade, né, na troca de informações. Então, se os caras lá atrás, que eram cientistas, demoravam tanto, né, para fazer, conseguiram fazer tantas coisas, imagina as dificuldades que tinham, porque, querendo ou não, a ciência é troca, né? Então, troca de informações, buscas, informações, enfim, de um modo geral. E aí, quando você não tem essa troca, você tem mais dificuldade, você não tem tantos recursos, é mais difícil, né? Então, se conseguiu muita coisa com poucas ferramentas, vamos dizer assim, certo? Entrando na segunda geração, o teleensino, 1960 a 1985. Quem é um pouquinho mais velho, tá? Eu era criança, passava na televisão lá na Globo, sábado de manhã, eu acho. Tá? Eu ainda era criança, então, para mim, aquilo era uma coisa que passava na TV, eu achava legal, porque tinha algum conteúdo ali que chegava a ver na escola, mas era para os adultos, né? Então, tinha o Telecurso 2000, tá? Ele funcionava de que forma? Pela televisão, ok? Pela televisão, deixa eu ver, aqui é a mesma tabela, eu estou no livro aqui. Pela televisão, então ali, suporte tecnológico na segunda geração, teleensino, Telecurso 2000, múltiplas mídias, quais? Emissões radiofônicas, então através do rádio, né? Então também tinha através do rádio, isso é uma coisa que eu nem cheguei a ver, mas também pela TV, que é o exemplo que eu dei do Telecurso 2000. Frequência e relevância reduzida, né? É difícil, você precisava acompanhar aquilo, mas você via o professor, né? Você via a aula, mas não tinha uma troca, de fato. Pode ser até que você recebia um livro, né? Você tinha a revista lá, a partir daquilo você poderia trabalhar de uma forma autodidata, observando o conteúdo, né? E tentando aprender sozinho, sem de fato uma troca com o professor, certo? Então, essa é considerada reduzida nesse sentido, ok? Mas, né, já é uma evolução para o que vinha antes. Terceira geração, a geração de multimídia. Então, sem o acesso à internet que nós temos hoje, né, mas com a multimídia, com a mídia interativa. A partir de CDs e DVDs, já de 1985, né, que no Brasil talvez um pouco depois, a 1995, tá? Eu diria que até um pouco mais, ali até próximo aos anos 2000, né? Depois o e-learning, ok? E aí de 95 para até 2005. Também diria que para nós, como país, enfim, né, que nós tivemos acesso à internet, antes de 2000, pouquíssimas pessoas tiveram acesso à internet. Depois de 2000 até um certo ponto, ainda poucas pessoas tiveram, mas a internet já existia para nós. Então, quando começou a ter algumas coisas pela internet, mas sem essa troca que nós fazemos hoje, né? Mas tendo acesso a material, baixando coisas, vendo vídeos já, né? Mas sem aulas ao vivo, por exemplo, ok?
E aí sim, bem relevante, né? Uma evolução muito grande. E aí o que eles chamam de M-Learning, M-Learning, ok? Que é a partir de várias mídias, né? Principalmente na parte conectada. E aí entra aqui PDAs, telefones, celulares, players, smartphones, que é o que muitos de vocês usam hoje para ter aula, né? Outros usam o computador. Então, aqui seria o que nós estamos hoje de 2005 para cá. No Brasil, a gente vai entender também e ver no conteúdo que um pouco depois foi de fato homologado, e acredito que de 7, 8 anos para cá, que vem de fato aumentando mesmo, e os últimos 2, 3 anos, e agora especialmente com a pandemia, isso cresceu muito, ok? Se eu estiver falando muito rápido, façam algum comentário, enfim, eu não estou com o celular agora, eu olho só depois no final da apresentação. Então vamos lá, dando sequência. O e-learning, responsável pela quarta geração, proporcionou a disseminação do conhecimento e da informação para todos os alunos, tá? Para todos os alunos, entre aspas, né? Quem de fato tem acesso a isso, ok? Com novas tecnologias. E aí aqui vamos para o M-Learning, como foi conceituado o que a gente vive hoje, ok? Segundo Pelissoli e Loyola, 2004, o M-Learning, Mobile Learning, é uma modalidade de ensino e aprendizagem relativamente recente, que permite a alunos e professores criarem novos ambientes de aprendizagem à distância, utilizando para isso dispositivos móveis com acesso à internet. Ele falava lá em 2004, faz tempo, né? Eu lembro, acho que foi 2002, tá? Na época eu nadava, a gente viajava, enfim, e eu vi pela primeira vez um celular com câmera fotográfica, 2002, né? Para nós aqui em 2004 a gente não tinha acesso à internet ainda em talvez pouquíssimas pessoas, mas eu acho que a grande maioria, né, de 200 milhões de brasileiros, 199 milhões e mais alguns não tinham isso em 2004, mas já se tinha essa conscientização, isso que viria, e provavelmente, né, vocês são americanos ou chineses, japoneses, enfim, tem que ver quem fez essa pesquisa, já tinham esse conhecimento e já estavam desenvolvendo isso. Então, no momento relativamente novo, isso já fazem 17 anos, e hoje, de fato, é uma realidade. Isso quando se transformava já do e-learning, do que eles chamavam pro M-learning, ok? Aqui um pouquinho, eu não vou ler essa parte, tá? Mas são as leis que tem no material de vocês, tá? Vocês vão ver, é no tópico 2, então a parte das leis que o Brasil, então, começa a entrar nesse modo remoto de aulas, ok? Em 96, teve a primeira, que foi quando regularizou para o e-learning, quando começou a ter esse aprendizado pela internet, ok? 98, tá? Vocês podem ver lá no material de vocês, deem uma olhadinha com calma. 98 teve uma lei, mas que foi revogada em 2005, quando começou a entrar, de fato, então, o aprendizado remoto ao vivo, certo? E aí, depois vai seguindo. Tem mais algumas aqui no material. Aqui no material não tem, tá? Deixa eu, até para não deixar vocês na mão, deixa eu passar para vocês exatamente a página. É a partir da unidade 2, do tópico, unidade 2, tópico 2, tá? Toda a parte da legislação vocês podem acompanhar na página 76, tá? Eu não vou passar muito em cima, porque senão eu vou ficar lendo para vocês. Então, leiam com atenção todo o material, evidentemente, mas toda a parte da legislação, que depois vocês vão precisar também disso, que é um conteúdo que com certeza precisa ter nessa linha de espaço e tempo que precisa ser traçada nesse conteúdo, tá? Vocês vão ver nas páginas 76, 77 e 78, ok? Tem toda a parte da legislação que vem lá dos anos 90 até aqui para a questão das aulas via deixa eu ver aqui. Ok.
via mídias, né? Tá. Tópico 1, tópico 2, ok, tópico 3, legal. Pessoal, então a gente viu o tópico 1, né? Contando ali um pouquinho dos aspectos culturais, enfim, de tudo que foi se criando ao longo do tempo, né? O 2, que fala principalmente da parte da legislação relacionada ao Brasil, e aí o 3 é uma questão do ser, tá? Em que sentido eu falo isso? Uma questão do acadêmico perante as novas tecnologias, tá? Como se portar, como é de fato. Você não tem um professor toda hora, né, à sua disposição, como numa modalidade totalmente presencial. Mesmo que vocês tenham essa aula semanal, tá? E depois, quando nós tivermos a aula semipresencial, se ainda a gente tiver, talvez, não sei, esse ano ou ano que vem, mesmo que vocês tenham o professor uma vez por semana para pedir ajuda, e vocês tenham o tutor, né, no meu caso, e tenham o professor online para pedir ajuda, tem que ser muito mais autodidata, né, no sentido de entender de fato o livro, né, se organizar para conseguir dar conta do conteúdo e entender. Então, ser um curioso, né, ser um pesquisador, tá sempre com a aba da internet ali. Então, pesquisar, utilizar muito a internet como fonte também, mas a parte segura, tá? Então, tentar fazer toda essa troca para conseguir desenvolver dentro de um portal, um portal de faculdade, um portal de centro universitário, um portal de universidade, para vocês conseguirem desenvolver conhecimento a partir disso, a partir desta forma. Então, é muito importante também o comportamento do acadêmico em relação ao que se apresenta esse tipo de estudo, essa modalidade, ok? E aí o terceiro tópico, ele fala basicamente do como fazer, certo? Esse conteúdo também tem lá para vocês, e aí fala ali, ó, disciplina, organização, motivação e proatividade, curiosidade e autonomia, isso que eu falei agora, né? Curiosidade, pesquisar, olhar, ver, fazer tudo que for possível para, de fato, conseguir agregar conteúdo. Viu alguma coisa lá no livro, chamou atenção? Opa, vou buscar mais sobre isso, tá? Buscar em lugares seguros, tá? Ao longo do tempo a gente vai ver, quais são esses locais seguros, onde a informação de fato é correta, cuidar com as... claro, fake news aqui não seria problema. Na verdade, é informação não relevante, algo que não vai nos importar. Tá? Tentar ir para o lado, de fato, que seja eficiente para vocês. Tá bom? E a questão da autonomia também, né? Estar organizado, certo? Que é importante. Conseguir criar formas de aprendizado próprias para conseguir pegar o conteúdo, absorver ele e também desenvolver a partir de, basicamente, leitura, né? Vídeos, enfim, a forma com que se apresenta esse tipo de ensino, ok? Familiaridade com a tecnologia, tá? Isso é muito importante. É uma coisa que semana passada, como eu falei para vocês no começo da aula, eu não parei para explicar. Muito importante hoje que a gente mexeu no portal. Mexam no portal, gente. Muito, 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 muito. Mexam no portal, tá? Talvez alguns de vocês, e até eu ouvi esse comentário, enfim, eu nem tô tão habituado ainda com o computador. Tô aprendendo a mexer. Show de bola, né? Não tem problema nenhum. Tem tempo para tudo para a gente aprender, tá? Nunca é tarde para a gente aprender nada. Então, assim, ó, é o momento, né, de pesquisar tudo que dá. Hoje em dia, pessoal, vai no YouTube, tem tudo, né? Tem tudo. Se você saber procurar, o YouTube te explica tudo. Na verdade, não é o YouTube que te explica tudo, né? São as pessoas que colocam vídeo no YouTube. Então, se tu procurar o jeito certo, consegue mexer na casa inteira, fazer tudo, né, que tu precisa. Tem que dar um nó maluco lá que está necessitando o nó da gravata, né? Eu preciso ir para uma festa, eu preciso do nó da gravata, eu não consigo dar de jeito nenhum, vai para o YouTube, né? E para estudar, e um conteúdo, e como fazer, e como abrir tal portal, e como fazer login naquele site lá. Gente, tá tudo lá, tá? Então, familiaridade com a tecnologia é aprender a mexer no computador, no celular, usar os recursos da melhor forma, ok? Então, é isso que fala um pouquinho desse conteúdo. E aí, algumas dicas, tá? Eu tenho a fonte aqui embaixo, peguei do site universia.br,
tá? Esse link está no portal do Gioconda também, ok? 8 dicas para tornar o seu estudo à distância mais eficiente. Então, a partir daqui, vocês precisam ter essas 8 dicas como regra, né? Ela é como uma bíblia para vocês. Então, essas regras aqui eu preciso seguir. Organizar o tempo, primeira coisa, muito importante. Se eu não organizar o tempo, se eu não tirar lá, aí é uma dica, tá? Pelo menos 4 horas por semana, fora as 4 horas de aula dedicadas para a faculdade. 4 horas é o mínimo. Se conseguir fazer 8, é excelente, ok? Então, quanto é 4 horas fora a segunda-feira? Um turno. Então, vocês precisam tirar pelo menos um turno por semana, ok? Entre uma segunda e a outra. Vai ser na terça de tarde, vai ser no sábado de manhã, vai ser no domingo de noite, não me interessa, mas é necessário, tá? Então é bem importante para a gente aprender, fixar conteúdo, né? Tá sempre ativo em cima do conteúdo que a gente está aprendendo. É muito importante organizar o tempo. Ah, preciso fazer tudo num dia? Não. Se quiser fazer 3 dias de 1h30, né? Ou quer fazer as 8 horas, 2 horas por dia, né? Ah, eu tenho mais tempo, professor, agora, pandemia, eu trabalho um pouquinho menos, ou fico um pouco em casa em tais horários que antes eu não ficava, então eu vou ficar 2 horas por dia estudando. Show de bola. Aí vai bombar, né? Vai dar tudo certo, vai ser ótimo, ok? Seja sensato, então, em relação a, principalmente nas aulas online, né? Aqui vocês ainda estão bem tímidos, né? Eu tenho uma turma de 4º semestre que fala muito mais, a gente conversa muito mais. Ao longo do tempo, claro que a distância é um pouco mais difícil, mas vocês acabam criando laços, fazendo amizades, todo mundo fica mais solto, e aí tentar, né, ser sensato em relação à convivência, tá? Aproveite as TICs, né? Que são as tecnologias que a gente tem acesso. Então, o que nós temos quais são as TICs que a gente tem hoje de acesso? Tá? Nós temos diversas, né? Temos WhatsApp, temos e-mail, temos o portal do Gioconda, o que mais? Outras, várias, né? Então, tudo que a gente tem de ferramenta, ok? De comunicação, tecnologia, comunicação, para melhorar o conteúdo das aulas, tá? Para melhorar o conhecimento, para buscar mais conhecimento, tudo isso são as TICs, então aproveitar elas, ok? Motivar-se, então, eu fiz aquela nuvem de palavras, mandei lá no grupo do WhatsApp de vocês, ok? Cada um de vocês, eu tenho, tá? Cada um de vocês tem uma motivação para estar aqui, certo? Cada um encontra motivações de dentro ou motivações de fora, as motivações extrínsecas, que é algo que está no ambiente, que é algo que vocês convivem, que é algo que vocês querem, e tem as motivações que vêm de dentro, as intrínsecas que dizem, nossa, eu quero ser profissional de educação física por isso, por isso, por isso. Né? Seja um profissional do esporte, da academia, voltado só para a saúde, voltado só para a estética, independente. Né? Cada um tem a sua motivação, porque o nosso curso ele é amplo e abrange muitas coisas. Depois a gente vai para o ramo que a gente quer, a gente vai ser mais específico, né? Mas então é muito importante motivar-se, certo? Nunca esquecer o porquê vocês estão aqui. Ok? Priorizar sempre. Então, uma coisa que eu vim do esporte, né? Então eu precisava, um exemplo, vocês devem ter feito esporte, ter prioridades em casa, enfim. Quando a gente tem uma prioridade, eu dou exemplo da minha, que é, bom, eu preciso treinar para ser melhor no meu esporte, ok? Preciso abrir mão de outras coisas. Eu não vou conseguir fazer tudo o que eu fazia, né? Então, eu vou ser um esportista. Infelizmente, eu não vou poder tomar cerveja, né? Por um período muito grande, ou de 7 dias na semana, 6 dias por semana, não posso ingerir nada de álcool, e mal e mal eu posso, 7 dias por semana, não posso beber nunca, mal e mal eu posso ingerir gordura, eu tenho que cuidar da alimentação, então eu tenho uma prioridade e eu tenho que deixar outras coisas. Então,
vocês estão entrando nisso, vocês estão entrando numa faculdade, vocês estão entrando querem se formar, né, querem ter uma profissão, daqui a pouco vocês não vão conseguir ter a mesma rotina, né? Tem que abrir mão de algumas coisas para priorizar de fato a aula de vocês. E isso inclui a aula da segunda de noite, né? Isso inclui ler o material durante a semana e não jogar com a barriga e deixar tudo lá para o final para fazer uma prova qualquer, né? Quando vocês tiverem aula presencial de novo, vocês vão ver que é um pouquinho mais puxado em relação a ter que fazer tem como é que é o nome? Os textos, enfim, tá? Tem textos para fazer semanalmente, então, algumas outras práticas obrigatórias, né, durante o mês de aula de uma disciplina, que ao longo do tempo vocês vão tendo que entender, vão tendo que fazer, enfim, e que vai dar trabalho, certo? Quando dá trabalho, eu não posso manter as mesmas coisas que eu faço, eu preciso abrir mão de alguma coisa para priorizar, ok? Ampliar os conhecimentos, então não ficar só no conteúdo, tá? Principalmente quem está começando agora, quem já terminou outro curso e viu que a faculdade tem muita coisa, às vezes, que a gente, entre parênteses, a gente coloca que é para encher linguiça, né? Mas a gente precisa ter um entendimento que quando a gente está fazendo uma faculdade, né, não é um curso técnico, isso a gente falou semana passada, uma faculdade, ela abrange tudo, né? Abrange o ser, o estar, abrange o conhecimento, abrange muitas coisas. Então, a gente precisa ter também toda essa parte do ser, como eu falei para vocês. Tá? Também entra a parte de história, também entra as partes filosóficas. Talvez não seja, de fato, o conhecimento que vocês estão querendo buscar, mas que forma vocês de uma forma mais ampla. Então, é bem necessário também esse tipo de disciplina. Ok? E aí, quando fala em ampliar os conhecimentos, é não ficar só nisso. Claro que as disciplinas de futebol, de futsal, de fisiologia, de treinamento, essas vão ser mais legais, porque é de fato o que vocês estão buscando, é mais focado na área de interesse. E aí sim, vocês precisam ampliar o conhecimento de não ficar só olhando o livro. O que está no livro é tudo verdade. Pode ser verdade, mas verdades são várias, né? Então, dentro da educação física, dentro dos esportes, dentro da ciência, não existe uma verdade. Existem milhões de verdades. Então, eu não posso ficar só com o que tem no livro. O livro está contando uma verdade de uma forma simples, com uma fala para graduandos, para pessoas que estão começando na universidade. Ok? Se eu já tenho conhecimento, se eu jogava rugby, tá? Alguém de vocês. Eu jogava rugby, professor. Aí tu me vem com esse livrinho aqui de rugby da faculdade que explica as coisas de um jeito que tá louco. Eu aprendi isso aqui no primeiro dia jogando rugby lá. Claro, você foi, né? Você teve conhecimento dentro do esporte lá, né? Empírico no negócio. Então, o que tu aprendeu lá, na prática, os colegas nunca nem imaginaram. Então, talvez para ti, tu vai seguir o conteúdo ali, você vai precisar buscar muito mais coisas. Isso é ampliar conhecimento, tá bom? Não ficar só no livro. Tem coisa que vai parecer difícil, tem coisa que vai parecer fácil. Não tenha vergonha de perguntar, pessoal. É muito importante. E aí, assim, entra uma coisa que aqui a gente começa a discutir, uma questão social dessa nossa aula, tá? É muito importante vocês perguntarem, tá? E não só perguntar. É importante a gente ter interatividade, tá? Eu sei que eu estou falando muito mais, quando eu abro para alguém falar é 1 ou 2, né? E é normal, fiquem tranquilos, mas vão perdendo a vergonha, né? Semana que vem eu vou tentar fazer a primeira discussão, que de fato vocês vão ter que falar um pouquinho mais, tá? Então, tenham coragem de falar, não precisa ter medo nenhum, tá? Ninguém vai passar vergonha, certo? Então, tenham essa autonomia de botar a cara, falar, até porque na nossa profissão é muito importante fazer isso, ok? E errando, eu também erro às vezes eu esqueço uma palavra aqui, outra aqui, aí eu abro uma aba, eu lembro, e assim vai indo, né? Mesmo com muito tempo de experiência, vocês vão errar, vão ficar vermelho, vai acontecer alguma coisa, e é bom já ir a partir de agora, né? Falando, se abrindo, acertando, errando, e de fato, perguntando. Tá? Não existe pergunta burra. Esse é o fato. Então pergunte. Levanta a mão e pergunta, não tem problema nenhum. Ok? E é muito importante. Realize as atividades e exames nos prazos indicados, tá?
esse aqui é a parte mais importante em relação ao andamento do curso. Não adianta nada vocês aprender tudo, né, e não passar pelos processos, senão vocês não vão ganhar o diploma, ok? Como também não adianta nada passar por todos os processos e não aprender nada. Acho até que é pior, né? Porque aí tu tem o diploma e não sabe nada. Então, assim, tudo que eu falei do 1 ao 7 é em relação ao que vocês podem melhorar para si próprios, ok? Para entendimento, para compreensão, para conhecimento. E o 8, realizar as atividades e exames dos prazos indicados, é organização, que é a mesma coisa lá que o 1. Se tiver organização, vai conseguir fazer isso. Na verdade, o 8 é um espelho do restante. Tá? Quem faz o resto não vai deixar o 8 de fora. Então, é simples. Se o 8 está caindo fora, alguma coisa para cima está faltando. Ok? Então, se organizem, realizem direitinho, tá? Os exames, vocês podem ter acesso ao conteúdo. Então, assim, ó, quanto mais anotações vocês fizerem agora, mais fácil vai ser na hora de fazer o exame lá na terceira, quarta semana. Bom? Então, é tranquilo. Tá? Quem for organizado, quem estiver estudando, quem estiver lendo, quem tiver as duas